Já parou para pensar como uma única célula no nosso corpo pode se transformar em uma das doenças mais complexas que existem? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada guiada para desvendar a lógica por trás do câncer. Para começar, é preciso mudar um pouco a forma como a gente enxerga as coisas. O câncer não é, uma explosão que acontece do nada. É mais como um processo evolutivo que acontece em câmera lenta, onde uma célula vai, aos pouquinhos, aprendendo a ser perigosa. E para guiar a gente nessa jornada, nós temos este mapa. Com ele, a gente vai ver passo a passo como uma célula normal adquire certos superpoderes para se tornar maligna. E por que entender esse mapa é, sem dúvida, a chave para combater a doença. Ok, mas como é que os cientistas conseguem colocar ordem nesse caos todo? A resposta está justamente nisso, em um mapa da malignidade. Esse mapa é conhecido como os hallmarks do câncer. Pensa nele como se fosse uma lista de habilidades, um checklist mesmo, que uma célula precisa completar para se formar como uma célula de câncer. E por que isso muda tudo? Porque nos mostra que o câncer não é só um problema de mutações genéticas aleatórias, é um sistema coordenado. E para lutar contra ele, não adianta atacar só a célula, é preciso entender e combater todo o ecossistema que a sustenta. Agora sim, vamos dar uma espiada na caixa de ferramentas de uma célula cancerosa e ver quais são essas habilidades que a tornam tão formidável. A primeira coisa que ela aprende a fazer é basicamente pisar fundo no acelerador e nunca mais tirar o pé. Ela começa a gerar os próprios sinais de crescimento, ignorando completamente os semáforos vermelhos do corpo. E não basta só acelerar, né? Ela também aprende a cortar os freios. A célula cancerosa simplesmente desliga todos os sinais de pare que o corpo envia para manter o crescimento sob controle. Olha que interessante, toda célula normal, quando está danificada, tem um mecanismo de autodestruição. É um processo programado. As células cancerosas aprendem a desativar esse mecanismo, tornando-se praticamente imortais. O nome desse processo é apoptose. As nossas células normais têm um limite, um prazo de validade de quantas vezes podem se dividir. As células de câncer, elas descobrem um jeito de driblar isso, ganhando a capacidade de se replicar para sempre. Um tumor crescendo é que nem uma cidade em plena expansão. Precisa de estradas para receber comida e energia. Por isso, ele aprende a construir seus próprios vasos sanguíneos, garantindo um fluxo constante de nutrientes para continuar crescendo. E aqui a gente chega numa das habilidades mais temidas, a metástase. As células do câncer aprendem a se soltar do tumor original, a viajar pelo nosso corpo e a fundar novas colônias em outros órgãos. O nosso corpo tem um exército de defesa poderoso, que é o sistema imunológico. Uma das habilidades mais incríveis do câncer é aprender a usar uma espécie de capa da invisibilidade para se esconder desse exército. Ou, em alguns casos, até manipular os soldados para lutarem a seu favor. Tá. E para alimentar toda essa máquina, o que uma célula cancerosa come? Como a gente pode ver, a dieta é bem variada, não é só sobre açúcar, viu? A verdade é que o câncer é um mestre em reprogramar o próprio metabolismo, usando todo tipo de combustível para construir novas células muito, muito rápido. Mas o que é que joga gasolina nesse fogo? O que acelera essa evolução toda? Basicamente, são dois fatores principais. De um lado, temos a instabilidade genômica, que funciona como uma fábrica de mutações, dando à célula novas opções para evoluir e se adaptar. Do outro, a inflamação, que cria um ambiente super fértil, o terreno perfeito para as células mais agressivas crescerem e dominarem. Ok, com todo esse conhecimento em mãos, a forma de pensar o tratamento do câncer muda? Sim, e muda completamente. E aqui está o ponto central de tudo isso. Não dá para lutar contra um inimigo tão complexo e integrado com armas simples. Uma única abordagem, uma única droga, muitas vezes não é o suficiente, porque a doença tem múltiplos mecanismos de defesa. Então, uma abordagem clínica moderna e inteligente precisa ser integrada. Precisa olhar para o comportamento do tumor, para o seu metabolismo, para o ambiente ao redor dele e, principalmente, para a incrível capacidade que ele tem de se adaptar. É uma visão de 360 graus da doença. E, por fim, talvez o mais importante de tudo, não existem dois cânceres iguais, assim como não existem duas pessoas iguais. Cada tratamento precisa ser pensado de forma personalizada, levando em conta a biologia única de cada paciente e de cada tumor. Então, a pergunta que fica é: ao entender a lógica do inimigo, a gente está mais perto de derrotá-lo? A resposta da ciência moderna é um sonoro sim.
Conhecer a estratégia do câncer é, sem dúvida, o primeiro e mais crucial passo para a gente desenvolver terapias mais inteligentes e que possam um dia vencê-lo.